Estamos de volta ao vivo com argumento para a última rodada deste dia de entrevistas em torno do plebiscito do próximo domingo. Vamos ouvir agora o deputado Eliel Faustino, do PR, que vem aqui defender o não. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo novamente. Uma pergunta que ainda agora me ocorreu, até porque a deputada Bernadette falou. O senhor acredita que a população de Ananindeua toparia se unir novamente a Belém? Virar tudo Belém novamente? Boa noite, Mauro. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Estamos aqui discutindo um tema tão importante como o plebiscito. Mas eu acho que primeiro não há como comparar situação de municípios com situação do estado do Pará. Hoje nós vivemos uma situação em que a campanha do não mostrou a verdade dos números. Nós tivemos discussão de números que, na verdade, foram comprovados que não estavam substancialmente consubstanciados e que não deram para que o sim demonstrasse isso para a população, visto que o não conseguiu mostrar a verdade. Então, a verdade é que esses números são fantasiosos. Durante toda a campanha eleitoral que nós vimos, foi uma pregação em cima de vários números para tentar confundir a cabeça do eleitor, confundir a cabeça do paraense. Primeiramente, Tapajós disse que tinha dinheiro suficiente para montar o Estado. A seguir, um dos representantes da frente, durante um dos debates, já disse que teriam que morar em acampamentos, teriam que ter acampamentos para se trabalhar. E eu fico, inclusive, Mauro, a imaginar desembargadores, juízes, deputados acampados dentro de Tapajós. Então isso significa que é um problema sério essa questão da divisão. Eu acho que nós temos um diagnóstico em que há realmente uma deficiência do Estado em vários setores dentro do Estado do Pará, isso não é de agora. Isso é um problema também da Amazônia, isso é um problema do norte do país, mas não daria para nós acharmos agora, neste momento, que a divisão é a solução para o Pará. Você dividir o Estado do Pará, ficar com o Estado do Pará um Parazinho com 17%, você perdeu 83% do seu território, da sua riqueza, do seu potencial hidrelétrico, do seu potencial mineral, e nós achamos que isso ia melhorar a vida do paraense. Acho que esse diagnóstico ele existe em todo o estado do Pará, temos dificuldade no Marajó, no Nordeste paraense, na região metropolitana, mas nunca foi e nunca será a divisão a grande solução para o problema, porque nós passamos. Agora, deputado, se tiver realmente o que as pesquisas estão indicando, uma votação maciça no Carajás e no Tapajós, em torno dos 5, um índice altamente elevado, vão perder, porque matematicamente a área do Pará remanescente tem uma população muito maior, um número de eleitores muito maior. Mas mesmo assim, não é uma indicação fortíssima que pode abalar a estrutura do governo, atrapalhar a governabilidade? Eu acredito principalmente no bom senso de quem liderou as campanhas em favor da separação e contra a separação. Eu acredito que tem que ter esse bom senso. Nós ficamos assistindo durante o período da campanha eleitoral político passando por crise existencial, se esquecendo que se elegeram deputados federais, estaduais, e se esquecendo inclusive de fazer parte do governo hoje, cobrando propostas apenas do não, quando na verdade, independente da campanha plebiscitária cujo candidato ao Pará, a campanha do não, por exemplo, ela não tem uma cara. A cara da campanha do não é a cara de um político. Não é do governador, nem dos deputados estaduais, nem federais que estão envolvidos. É a defesa do nosso Estado. É nós repensarmos o nosso Estado. É nós encontrarmos um meio de desenvolver este Estado. Então, vários dos políticos que estavam na frente dessas campanhas são pessoas que se elegeram em 2010. Fizeram no nosso Estado, fizeram nessas regiões campanhas pregando mudança, pregando novos modelos de gestão, pregando que agora tudo seria melhor e de repente tudo isso é esquecido para passar a cobrar uma proposta do não. A proposta tem que ser de toda a classe política, a proposta tem que ser da sociedade paraense e acreditamos que nós temos que ser condutores disso. Eu vejo hoje como grandes possibilidades com a questão da taxa administrativa, que o Pará possa ter um recurso na ordem de 800 milhões para poder fazer o que realmente se precisa dentro do Estado do Pará. Mas não é só isso. Nós temos que alterar a lei cantil. Não demorou muito essa taxa? Por que ela só apareceu agora na véspera do plebiscito, deputado? Ela não foi lançada logo no início do governo? A questão da taxa, porque ela vem sendo feitos vários estudos. E esta taxa não poderia ela se confundir já com outros impostos, com outros tributos que já são cobrados. E naturalmente, por se tratar de uma situação de direito tributário, ela tem que ser lançada ainda este ano, para que ela possa, no ano que vem, ela já ter uma eficácia, para que ela possa ter validade dentro do ordenamento jurídico. Mas, sem sombra de dúvida, se transformou numa estratégia eleitoral nesse momento. Na verdade, se quer confundir a cabeça do paraense, a cabeça do eleitor. Porque não é porque nós vamos ter um plebiscito que o Estado vai parar. Não podemos perder um ano de um Estado simplesmente porque vai ser avaliado como esse vai ter um efeito político ou não. O governador foi eleito para trabalhar os 365 dias do ano.
Eu acredito que a questão do plebiscito, inclusive, o Pará é o único estado que está tendo dentro do Brasil o plebiscito. Na verdade, a mesma força, o mesmo vigor para trabalhar pelo plebiscito é necessariamente trabalho pelas bandeiras que precisa unir o estado do Pará e que no dia 12 o Pará tem que estar unido. Independente do resultado, independente das feridas, já vão ter que cicatrizar. Nós precisamos fazer com que o Pará seja grande na federação, mas que as suas riquezas sejam melhor remuneradas, para que ela possa propiciar política pública dentro do estado. Deputado, seja qual for o resultado de domingo, haverá uma divisão emocional no Pará, pelo que as pesquisas estão dizendo. E como reconstruir este emocional em um estado só? Que mérito haverá para que seja feita uma governabilidade, para que seja rediscutido, para que um pacto em torno do estado todo possa vir a existir? Primeiro, eu acredito que para todo o pacto tem que existir o movimento de todas as pessoas nesse sentido. Eu não acredito que as pessoas serão tão irresponsáveis políticos que liderarão esse processo de estimular essa divisão. O plebiscito, naturalmente, há uma diferença em relação às outras questões políticas. Mas hoje, dentro da Assembleia, nós tivemos uma eleição para governador e, inclusive, a oposição e situação se entende no sentido que a taxa seja aprovada para poder propiciar desenvolvimento para o estado do Pará. Porque tem até um detalhe que muita gente não sabe. Vamos dizer que o sim vença. O governador Simão Jatene ainda tem 3 anos de mandato. Ele foi eleito nesses 3 anos. Então, os estados não serão instalados, por mais que corra a tramitação no Congresso, antes deste período. Não é verdade? E este período, de que forma será administrado? Essa é a grande interrogação desde que foi criado o plebiscito, desde que a população está sabendo do plebiscito, que as frentes políticas começaram a campanhar na televisão. Desde o início que está sendo pregado, na verdade, foram várias mentiras ao longo da campanha eleitoral. Primeiro, que ia ter muita arrecadação por causa do FPE. Já ficou provado que a questão do FPE caiu numa inconstitucionalidade que hoje não há critério em relação a isso. Então não há firmeza nessa colocação. Depois foi um segundo critério que os estados seriam viáveis do ponto de vista econômico, financeiro, porque tem cálculo de um economista chamado Célio Costa. Ficou comprovado que esse economista fez um cálculo apenas para as frentes, que queriam uma separação, e os cálculos do IDESP e do IPEA mostraram que esses estados são deficitários e que, inclusive, para cada R$1 de receita nós vamos ter 2 de despesa. Portanto, só com o custeio já geraria um déficit. A criação dos outros estados que nós tivemos dentro do país, como Tocantins, como a própria questão do Mato Grosso do Sul, foram em condições diferentes. Tocantins, que saiu da Constituição, na verdade, teve a União a bancar a sua dívida. Hoje o Pará ficaria com a dívida, porque é o que está na Constituição Federal prevendo. O artigo 234 proíbe, e com essas criações de novos estados, a União assuma as dívidas do Estado. Portanto, nós ficaremos com o Estado com dívidas, apenas com 17% do seu território. A dívida geral não será dividida proporcionalmente? A dívida que foi contraída no Oeste ficará com Tapajós, que foi contraída no Sul ficará com Carajás? Nada disso? Naturalmente que não, porque a personalidade é só uma, e é o Estado do Pará. Então ficaria tudo com o Pará remanescente? Tudo com o Pará remanescente. As aposentadorias, as pensões? Inclusive, em questão em relação aos servidores que foi feita a pregação que poderiam optar, não existe, não está nada claro em relação a essa questão. Inclusive, tudo está sendo jogado que lei complementar definiria. Na verdade, desde o início que se tentou, foi com que a população do Pará não pudesse ser consultada, porque nós estaríamos perdendo 83% e o Pará não poderia votar. A área metropolitana não poderia votar, Baixo Tocantins não votaria, Nordeste, 65% da população está aqui. Ficaríamos com 17% sem sequer a possibilidade de opinar se nós queríamos ou não perder os 83%. Então esse processo, desde o início, ele foi feito de uma forma imoral, foi feito de uma forma assodada, não houve estudo demográfico, não houve estudo cultural, antropológico, de viabilidade econômico-financeira, nenhum estudo que realmente desse um caráter responsável a essa questão tão importante, porque mexe com a vida da população paraense. Agora, deputado, o senhor acha que, diante desses números, se confirmarem o que as pesquisas dizem, ainda terá uma nova rodada do Datafolha até domingo? Se ficarem confirmados, isso não há uma possibilidade de depois um consenso, um pacto por um novo desenho, uma nova divisão? Eu acredito que não imediatamente, porque nós temos que parar de pensar em dividir, nós temos que pensar em unir. Nós temos que pensar que o Pará ele tem riquezas. O problema é que essas riquezas não são remuneradas à altura, para que transforme isso em investimento no orçamento, para que se transforme em recursos para transformar a política pública, poder trazer saúde, para trazer segurança, geração de emprego,
para que a gente possa realmente ter uma segurança pública melhor. Na campanha eleitoral, o que nós vimos foi se pregar verdadeiros paraísos. Violência zero se prestados, hospitais, inclusive hospital de câncer se prestados, hospital esse que Tocantins não existe em Tocantins, que a partir deste momento a educação será de alta qualidade, os salários serão os maiores. A gente sabe que tudo isso não é verdade. Nós vamos ter 3 estados medíocres dentro da federação e o principal, nós ficarmos com uma miopia política, porque o nosso grande vilão está na União, hoje tem praticamente 66% do território paraense, então o Pará não é tão grande assim, porque boa parte está sob a tutela da União, então a União ela tem essa região, mas ela não tem a responsabilidade financeira de transferir para o Estado o recurso que ele tem, fica segurando o bolo na União. Então nós temos que voltar a fazer com que o Estado ele tenha realmente uma remuneração à altura das suas riquezas. Isso fará com que a gente possa verticalizar a nossa produção, que a gente possa gerar emprego, pode melhorar a educação. Hoje, dentro da área de Tapajós, já está se trabalhando no sentido de ter polo de conhecimento, de ter um polo turístico. Nós estamos trabalhando no sentido de Carajás ser um polo minério metalúrgico. Então o Estado do Pará, nós temos a possibilidade de Salinas ter o pré-sal. Então o Pará ele está com várias notícias boas, acho que essa notícia precisa se transformar em realidade por força, por trabalho político nosso. Não dá para nós políticos, estávamos com mandato, chegar numa televisão para fazer campanha eleitoral durante o plebiscito e passar a falar como se nós estivéssemos do lado de fora, como fosse mero espectador da história política paraense. Está tudo ruim? Está tudo ruim, nada presta, acabei de ser eleito agora em 2010, mas eu não tenho responsabilidade. Campanha de não e não que vão ter que dizer qual é a proposta. Se eu tenho um mandato de deputado federal, se eu tenho um mandato de deputado estadual, como é que eu posso ficar parte do processo? Se eu mesmo preguei essa campanha durante a campanha de 2010, indo de vilarejo em vilarejo, vila em vila, nas cidades, nos municípios, dizendo que agora seria diferente, que o governo seria da mudança, que agora nós estaríamos todos juntos para melhorar a vida do paraense, e de repente a divisão passa a ser o único projeto e a única solução na vida de todos. Eu não posso conceber isso porque eu acredito na nossa capacidade política, na nossa inteligência, na força do nosso Estado do Pará, daqueles que vieram até o Estado aqui para poder promover o desenvolvimento, formaram suas famílias, que estão juntos conosco, no sentido de melhorar a nossa vida. Deputado Eliel Faustino, muito obrigado por essa entrevista. Nós temos que nos ater ao tempo dado a todas as demais opiniões. Boa sorte. A eleição, ou melhor, o